Bom dia, galera, tudo bem? Zuno aqui. Vamos para o nosso vídeo aí da aula 5 da Educação Política Continuada. Por favor, assistam esse vídeo e tomem nota aí das principais dúvidas que surgiram enquanto atividade, tá? Fiquem à vontade para me chamar, mandar áudio sobre qualquer questão. Então vamos lá, galera. O objetivo da aula 5 é discutir o poder legislativo. Lembrando que na aula 4 a gente falou do poder executivo e trabalhou questões de orçamento público. E agora a gente vai para a parte de criação de leis, tá bom? Então, né, sempre lembrando para vocês editarem o que deve ser editado nos slides. Né? Nesse caso aqui, atualizar as fotos dos facilitadores, baixar as fontes Galano e Lato que estão lá no nosso Drive para a gente manter sempre o design institucional do Politize e das embaixadas e, né, ter um trabalho bem profissional aí nesse quesito, certo? Então, galera, começando a aula sempre com a discussão da semana, ou, entre aspas, a tarefa de casa da aula passada. Na aula passada a gente havia proposto para as pessoas darem uma fuçada no portal da transparência da sua cidade para ver se descobre mais alguma coisa nova, né? Então a gente trouxe aqui algumas perguntas guia, como investimentos que a prefeitura está fazendo, outros programas e obras e objetos que a gente não conhecia e se as pessoas descobriram algo novo fuçando o portal da transparência. Então é basicamente um compartilhamento de discussões e reflexões e é importante, né, a gente não se ater apenas a essas perguntas aqui, mas para ter um momento bacana de reflexão de ideias, certo? Então a gente começa a trabalhar os três poderes, né? Novamente para responder aquela pergunta, como é que a gente equilibra todas as funções do Estado, né? Como é que a gente distribui todas essas funções de tal forma que os poderes não fiquem concentrados apenas em uma pessoa ou apenas em um grupo de pessoas, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Distribuir o poder do Estado para vários entes e várias instituições. Então, a gente tem os famosos três poderes, né? Com as funções básicas que a gente já sabe que é a atribuição de cada um deles, e hoje a gente vai ter o nosso foco, né? A nossa lente voltada para o poder legislativo. Bom, qual que é o tamanho, primeiro, qual que é o bicho que a gente está falando, né? Qual que é o tamanho dessa parada? Então, a gente está falando de 513 deputados federais, 81 senadores, 1.059 estaduais e quase 60 mil vereadores. Isso dá quase 60 mil representantes do Poder Legislativo no Brasil todo. Então, é gente pra caramba. E eu acho que só vendo esse tamanho, né, do Poder Legislativo, é mais do que a nossa obrigação ter um olhar bastante afico nesse poder e acompanhar, né, as atividades desse poder diariamente. Então, se alguém quiser se candidatar a vereador, o que precisa ser? Primeiramente, como todos os cargos, um brasileiro nato, né, ter pleno exercício dos seus direitos e ter domicílio eleitoral. É importante deixar claro para a galera o que é esse domicílio eleitoral, né? Basicamente, o teu título de eleitor está na cidade a qual tu queres se candidatar ou na região de abrangência do teu cargo. Então, por exemplo, tu não vais poder se candidatar a vereador para a cidade, sei lá, de Florianópolis se tu moras em João Pessoa, ou, né, porque tu precisa ter domicílio eleitoral. Ou tu não vai se candidatar para ser deputado estadual por Santa Catarina se tu resides na Paraíba, né? Então são coisas meio lógicas nesse sentido. É necessário estar afiliado a um partido, né, aquele da sua preferência, e a gente tem as idades mínimas. Tem idade mínima para ser vereador, deputado estadual e federal e senador, certo? Bom, na aula passada a gente começou a construir esse triângulo, né, sobre a influência que o poder executivo tinha perante o legislativo e o judiciário. Hoje a gente o legislativo tem frente ao executivo e frente ao judiciário, porque a gente está criando aquele triângulo de freios e contrapesos que Montesquieu havia sugerido quando ele propôs a teoria dos três poderes. Então vamos lá, o legislativo, como é que ele tenta barrar o executivo pelo poder? Tendo o poder de impeachment, né?
E o judiciário, ele precisa aprovar juízes. Então, veja só, quem que indica... é, quem que indica é, os, os juízes para o STF? É o executivo, né? Acabei de ver que, inclusive, tá trocado aqui nesse slide e eu vou trocar. É, e aí, mas o que que o legislativo faz? O legislativo ele precisa aprovar, né? Ele precisa é, sabatinar os juízes do STF que o executivo indica, né? Isso ocorre para outros cargos, né? Também como embaixadores, né? Cargos no, na Procuradoria-Geral da República, enfim. Então é importante a gente trazer isso, que não adianta só o executivo indicar, é importante o legislativo aprovar, certo? E aí lá na aula 13 a gente havia listado todos os cargos possíveis, né, que existem nas esferas estadual, federal e municipal. O nosso papel aqui agora enfim, vocês podem colocar isso no papel pardo e ter essa tabela e a ideia é, novamente, colocar o cargo do lado e a função de cada um deles. Né? Então, dê aí uns 20 minutos, 15 minutos para a galera fazer esse preenchimento rápido e aí a gente vai para os gabaritos. Então, vamos lá. Aí a ideia aqui é sempre trazer a reflexão, né? Lembrando que as funções que a gente pôs aqui são funções comuns aos cargos. A gente sabe que deputado federal e senador possuem funções específicas que a gente vai trazer em um slide posterior. Mas, novamente, né, a ideia é a gente ver o que a galera colocou no papel craft, né, no papel pardo, e aí analisar se está aqui ou não e discutir se, né, se deveria, por que não está, enfim. Então a gente coloca aí votar leis, autorizar guerra, paz, estado, defesa, intervenção, fixar remunerações, autorizar plebiscito e referendos. E tem mais funções específicas aí, né, que a gente pôs para os deputados e senadores. Depois, o que os deputados estaduais fazem, né? Cria, muda, extingue cargos, autoriza empréstimos, recebe, enfim, propõe leis, vota o orçamento do Estado, né? Os deputados federais e senadores também propõem leis, né? Já não, mas não está aqui, já vamos colocar. E os vereadores, novamente, é mais a questão de fiscalização da prefeitura, criar CPIs, e isso é algo comum a todos, né, todas as esferas, controlar contas, enfim, propor mudanças na lei orgânica do município, propor leis. São várias coisas, né? Mas algo interessante aqui, até não havia posto a questão de revisar e elaborar leis lá no Senado e na Câmara, agora que eu tô me lembrando. Porque cotidianamente, o que acontece? Geralmente as leis saem da Câmara, não é uma lei. Não é obrigatório que apenas a Câmara faça as leis, mas o Senado também pode, mas geralmente as leis saem da Câmara. Isso é algo interessante para se trazer como reflexão e por isso a gente acabou trazendo mais aqui separado, tá? É importante comentar isso na fala. Desculpa, pessoal. E aqui também é importante trazer qual que é bem a diferença do Senado e da Câmara, né? Então é importante contextualizar que o nosso Legislativo Federal, ele tem o sistema bicameral, que é feito de tal forma que a gente consiga ponderar os interesses do povo com os interesses das unidades federativas também. Então o Senado é a representação das unidades federativas, a gente tem 3 senadores por estado, e a Câmara é a representação do povo, né? E a gente tem aí 513 deputados e o número de deputados por estado varia de acordo com o tamanho da população do estado. Então, tem até a questão lá das cúpulas do Congresso, né? A cúpula virada para cima é a Câmara, né? Que tem muita ideia de dar suporte a todo o povo, e o Senado é a virada para baixo, né? Aquela ideia de discussões mais centradas, algo mais a favor do Estado, assim, né? Show! Discutindo isso, então, a gente vai pensando, todo mundo sabe que o Poder Legislativo faz leis, cria leis, altera leis, né? Então, nada melhor a gente exercitar essa questão das leis analisando os projetos de lei da nossa cidade. Então,
que aconteceu aqui? Eu coloquei alguns projetos de lei de João Pessoa lá no Drive. Eu sugiro que vocês olhem o portal de transparência da cidade e imprimam esses projetos de lei, tá? Vejam se tem outros de temas mais diversificados, porque a galera vai ler esses projetos de lei e propor emendas, inclusive, tá? Então, por favor, deem essa olhada com amor aí, para a gente poder então ter essa dinâmica rodando bem legal, tá bom? Então a gente começa pensando no quais são os principais tipos de lei que a gente tem principal no Brasil, né? Eu não coloquei dois tipos de leis que são aqueles tipos de lei que falam sobre o regimento interno da Câmara, enfim, porque é muito específico e, sendo bem sincero, assim, não, às vezes menos é mais, né? Então, assim, vamos focar naquilo que mais impacta a gente mesmo. Eu acho que cabe dizer que tem outros dois tipos de lei que tá lá nos conteúdos do Politize, mas a gente não vai trabalhar aqui, tá? Então, quais são as leis que a gente tem? Primeiramente, as leis ordinárias, são aquelas mais básicas que a gente pode criar, que o povo pode criar, que a Câmara pode criar, que todo mundo pode criar, tá? Que estabelecem normas gerais aí, normas mais básicas de convivência nossas. Depois, a gente tem as leis complementares, que é sempre onde a Constituição vai falar tal parada vai ser regulamentada por uma lei complementar. Aqui necessita de uma lei complementar. Enfim, a Constituição fala onde tem que ter uma lei complementar. Show. E aí a gente depois tem a medida provisória, que é a principal uma das principais formas de influência do presidente frente ao legislativo também. E em questões urgentes, o presidente pode fazer uso disso, né? E é interessante citar que só o presidente pode criar uma medida provisória e caso a medida provisória não seja votada em até 60 dias, o Congresso para até que essa medida provisória seja votada. É importante que essa medida provisória seja votada, senão a tramitação das outras leis não pode continuar. E digamos que a lei mais forte que tem aí, né, frente às outras, é uma PEC, né, uma emenda constitucional, que é a forma que a gente tem de mudar a Constituição. Então, às vezes a gente acha que a Constituição está lá escrita na pedra. Não, a gente pode fazer alterações nela, desde que se use o artifício da emenda constitucional, tá? Então, por exemplo, a reforma da Previdência é uma emenda constitucional. A gente teve outras PECs aí que acabaram até não passando, certo? Eu sugiro a gente trazer exemplos de leis famosas aí para cada um desses tipos. Então pode trazer aqui a medida provisória como exemplo. Dá para falar que a BNCC foi aprovada por meio de uma medida provisória. Dá para falar também que a lei da ficha limpa, no caso, foi aprovada por meio de uma lei ordinária, né? Então são leis aí emblemáticas que a gente teve para esses tipos aí, tá? E aí como que é o processo de tramitação dessa lei? Então, primeiramente, a lei chega até a Secretaria-Geral da Mesa na Câmara ou no Senado. O que é essa Secretaria-Geral da Mesa? É composto pelo presidente da Câmara e por vários secretários, tá? A figura mais importante aí é a presidente da casa, né? Da casa, que pode ser a Câmara ou o Senado. E é uma figura importante que muitas vezes a gente não abre o olho para essa figura, porque é o presidente da casa que define a ordem do dia. Que parada é essa? Definir quais são os projetos que vão ser votados no dia, né? Então, o presidente da casa tem o superpoder, digamos assim, de priorizar ou não projetos de lei a serem votados, né? Então, às vezes tem 5 projetos de lei, e tem um lá que fala sobre economia e outro fala sobre liberdade de expressão. Às vezes o presidente da casa pode julgar mais importante para o momento votar a pauta de economia e deixar a parte de liberdade de expressão para outro momento, por exemplo. Então ele tem esse poder, certo? Por isso que é uma figura tão importante do presidente da casa, e é de interesse do governo que esse presidente esteja alinhado com o poder executivo, né? Para que as pautas prioritárias sejam votadas o quanto antes.
Depois também é o presidente que define a viabilidade de abertura de comissões ou CPIs, né? E as CPIs são aquelas comissões parlamentares de inquérito que são comissões específicas para investigar possíveis crimes judiciais aí que tem no Estado. E também é o que ele define o que vai ser colocado em ata. Então veja a importância do presidente da Câmara, e é ele que vai definir, inclusive, quais comissões o projeto de lei vai passar, certo? Que é o segundo passo aqui, né? Um projeto de lei ele pode passar de 1 a 3 comissões, e aí o que são essas comissões, né? São grupos de deputados, ou grupos de deputados e senadores, ou grupos apenas de senadores, que vão analisar o projeto de lei de uma maneira mais técnica. Então, tu tens lá a Comissão de Agricultura, Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, que vão analisar se esse projeto de lei está de acordo ou não, está atendendo às principais demandas dessa pauta específica. E aí elas podem ser permanentes, provisórias ou mistas, né? Permanentes, o nome já diz, elas precisam até de um projeto de lei para serem criadas. As provisórias são bem temporárias, né? E as mistas são compostas por senadores e deputados. E as comissões de orçamento, por exemplo, que aprovam o orçamento público, são por meio de uma comissão mista entre senadores e deputados, né? Então o PPA, a LOA e a LDO são aprovadas por meio de uma comissão mista de orçamento, tá bom? Importante citar que todo projeto de lei precisa passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se o projeto de lei está ferindo a Constituição ou não. E sugiro até pesquisar, me comentaram isso ontem, não consegui adicionar no guia de atividade, mas até ver leis famosas que vão contra a Constituição, né? E acabaram não sendo aprovadas por conta disso. Depois, nesse sentido, como é que funciona, né? É importante trazer o seguinte, que o projeto de lei vai tramitar aí por todas as comissões que foram designadas, e caso alguma comissão veja a necessidade de inserir uma emenda ou fazer algum corte na lei, o projeto de lei deve voltar ao início do trâmite de comissões. Então vamos lá, um projeto de lei vai passar por 3 comissões, Agricultura, Educação e Segurança. E aí, se na comissão de segurança eles inseriram alguma emenda, o projeto de lei deve voltar lá para a comissão de agricultura e reiniciar todo o trâmite. Então veja a importância das comissões nesse sentido, né? E depois ir para a comissão de Constituição e Justiça, e se o CCJ colocar ainda mais alguma coisa, tem que voltar para o trâmite todo, certo? Por isso que, se houver divergência nesse processo em uma das comissões, o projeto de lei é chamado de não conclusivo. Nesse sentido, ele deve ir para votação em plenário, certo? Se houver acordo em todas as comissões, o projeto de lei não precisa ser votado em plenário, ele pode ir direto para a sanção presidencial, certo? Então depois, no caso, o projeto de lei vai para votação em plenário. Se ele for considerado não conclusivo, ou seja, se nem todas as comissões concordarem com as alterações no projeto, ou propuserem, enfim, e aí vai para aprovação em plenário, ou se for um projeto conclusivo, vai para a sanção presidencial, beleza? É interessante falar o seguinte, quer dizer que um projeto conclusivo nunca vai para plenário? Não necessariamente. Se 10% dos deputados ou dos senadores solicitarem que o projeto vá à votação em plenário, ele precisa ir, tá bom? E aí a gente vai para a nossa dinâmica então, né? E aí como é que vai ficar essa parada? Essa é uma dinâmica que eu tô propondo, sendo bem sincero, tem que ver se vai dar tempo para vocês. Se não der tempo, corta e aí um dos facilitadores fica como presidente da Câmara. Mas a ideia aqui é subir a energia da galera e, com os partidos que vocês delegaram para cada uma das pessoas no início da atividade, isso é importante, tá lá no guia de atividade, tá? No início, já deem partidos pra galera. E se o bicho gosta ou não do partido, é para ele tentar agir como igual, tá?
como o partido assim, até pra gente ver estereótipos da galera, enfim, tá? Mas a ideia aqui é o quê? A galera se juntar em bancas partidárias e ver uma pessoa para ser presidente da Câmara, certo? Dê 10 minutos aí pra galera definir quem vai ser o candidato à presidência da Câmara, mas deixe claro que eles podem firmar alianças com outros partidos também, tá bom? E aí, pra gente ver até o que vai acontecer nesse rolê. Olha só, o jogo da política ele traz 8 sugestões de partidos, vocês podem segui-las. Né, o jogo da política, aquela caixa que a gente deu para todo mundo e para todas as embaixadas. Enfim, o jogo da política sugere lá alguns partidos, mas fiquem à vontade de propor outros, tá? E tentem sempre tomar todo o espectro, né? Não vai pegar só a partido de direita ou só a partido de esquerda. Peguem gente do centrão, da esquerda e da direita aí, né? Partidos desse sentido. Então aí dá 2 minutos para cada candidato discursar. Pô, se tiver 10 candidatos, pô, velho, tenta diminuir isso de alguma forma lá, e aí é jogo de cintura de vocês, né? E aí 5 minutos para votação. Aí os deputados votam e elegem o presidente da Câmara. Qual que vai ser o papel do presidente da Câmara no início? Ele vai pegar todos os projetos de lei que vão estar na mesa dele e vai priorizar. Então ele vai priorizar 4 projetos de lei, certo? E vai determinar até 2 comissões a quais o projeto de lei deve passar. Aí vamos lá, beleza. Vamos supor que o cara pegou um projeto de lei e mandou passar na Comissão de Educação e de Agricultura. Enquanto o projeto estiver passando na Comissão de Educação, digamos que a Comissão de Agricultura ia estar sem fazer nada, certo? Nesse sentido, o que eu peço? Imprime mais de uma cópia do projeto de lei para que as comissões façam isso simultaneamente. Na vida real isso não vai acontecer, isso não acontece, né? Tem todo um fluxo, mas até por conta do nosso tempo é importante fazer isso, tá bom? E aí eu coloquei aqui, por conta do tempo a gente não vai deixar obrigatório passar pelo CCJ. Né? E aí nesse sentido eu acho que pode ser até no final uma discussão interessante assim, será que esse projeto de lei fere a CCJ, fere a Constituição ou fere a lei orgânica do município, né? Como a gente vai estar falando de leis municipais, nesse caso faz mais sentido falar da lei orgânica do município. Né? Então a gente vai para as eleições da Câmara, faz lá a dinâmica que a gente propôs e aí a gente vai para o trabalho das comissões. Essas comissões que eu listei, elas são sugeridas pelo jogo da política. Fiquem à vontade de mudá-las, fiquem à vontade de pegar as comissões do município e usá-las, tá? Fica a cargo de vocês. Aqui são sugestões nossas. Então, em grupo, e aí o que vai acontecer? A gente vai fazer um grupo igual a uma comissão. O jogo da política tem plaquinhas dessas comissões. É legal usar para a gente saber aonde que está cada comissão, tá? Interessante que vai ser composto por vários políticos, né, que a gente deu de partidos aí, então a votação na comissão tem que seguir meio que a linha dos partidos. Dê aí no início 1 minuto para a galera decidir quem vai ser o relator. E cada vereador, para o projeto de lei que vão estar discutindo, tem que propor até 2 emendas, tá? E aí o jogo da política tem lá bloquinhos de escrever emendas e aí vocês podem dar esses bloquinhos para a galera para escrever e do seu negócio mais massa, tá? Qual que é o papel dos relatores e das comissões? Eles vão receber até 2 alterações por vereador ou vereadora, como a gente sugeriu, e desse montante que vai receber, então vai lá, vamos supor que tenha o relator e mais 3 vereadores, então vai ter aí 8 propostas de alteração ou emendas. O relator vai priorizar 4, tá? Para que sejam votadas e discutidas pela comissão, por conta do nosso tempo, novamente, tá bom? Caso eles não vejam necessidade de alteração de nenhum projeto de lei, lógico, novamente, né, seguindo a linha do partido que eles receberam, o projeto de lei vai ser conclusivo. E aí não precisa ir para plenário, tá?
Então dá aí o tempo para a galera fazer, a gente colocou 60 minutos para essa dinâmica ocorrer, tá? Depois faz a dinâmica do plenário, e aí faz as perguntas de reflexão aqui. Quais projetos foram conclusivos, quais que precisam ser votados, e quantos votos o projeto precisa para ser aprovado. E aí pede para a galera chutar se é maioria simples ou não, e a gente vai falar que isso depende do tipo da lei. Então, uma lei ordinária precisa de um quórum mínimo, ou seja, a maioria dos deputados e senadores, e a aprovação também é a maioria simples dos presentes. Tá? Isso em turno único, ou seja, é apenas uma vez que cada casa vai votar, no caso da Câmara e do Senado. Para uma lei complementar, né, aquelas lá que a Constituição pede, novamente, a gente precisa de quórum mínimo, que é a maioria absoluta da Câmara e no Senado, e a aprovação tem que ser a maioria absoluta de todos que compõem a Câmara e o Senado. Então veja, antes era a maioria simples dos presentes, agora é a maioria absoluta da Câmara e do Senado, ou seja, 257 tem que votar a favor. Se na Câmara só tiver 257 deputados, todos precisam votar a favor. No Senado a mesma coisa. E a votação é em 2 turnos, ou seja, a Câmara vota, vai para o Senado vota, retorna para a Câmara e vice-versa, tá? Uma medida provisória em turno único nas 2 casas e também, para aprovar, precisa do quórum mínimo e aprovação em maioria simples, tá? Novamente, por conta de toda a urgência da medida provisória, digamos que o processo de votação é mais rápido também. E aí a PEC é um negócio tenso, assim, não é fácil aprovar uma PEC. A gente precisa de maioria qualificada, que são 3/5 dos parlamentares, e para aprovar também é a maioria qualificada. Tá? E a votação é em 2 turnos. Então, a reforma da Previdência, por exemplo, foi votada na Câmara, vai para o Senado, depois volta para ambas as casas. Tá bom? Vamos para a votação. Aí depois disso, faz a reflexão, né? Os projetos de lei que a gente tem são municipais e são mais ordinários, né? Então a gente precisa só da maioria simples, tá bom? Faz a votação e aí traz questões de reflexão. Então, pede para a galera ver quais são as comissões que tem no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e na nossa Câmara. Se teria alguns projetos de lei que gostaria de sugerir no futuro. E pede para a galera assistir a TV Câmara ou Senado. Todo mundo tem acesso, ou até na internet tem acesso. Para trazer reflexões e, na próxima aula a gente tem um debate bacana sobre isso, tá bom? E aí a gente vai para o nosso check-out e para o fim da nossa aula.